Bom dia, pessoal. Vamos então para as orientações do dia de hoje. Hoje, então, dia 4 do mês de agosto, ano de 2021. Agosto, lembrando que é o 8º mês do ano, então ele pode ser representado pelo número 8. E hoje é uma quarta-feira. Primeira atividade que a gente tem para fazer... ficou errado aqui, ó. É atividade A gente, na verdade, vai começar uma matéria nova, mas não é tão nova assim, porque é alguma coisa que está inserida no dia a dia de vocês desde que vocês nasceram. A gente vai falar sobre sistema monetário, que é contas com valores em dinheiro, que vai uma virgulazinha. Essa virgulazinha, ela é que dificulta, às vezes, a conta. Tem que ficar bem esperto com ela. Mas, como vocês já estão super bons em contas, vocês não vão ter dificuldade, creio eu. Então, a gente hoje vai começar a ver essa parte do sistema monetário e vamos treinar ela durante aí a semana. Então, vou abrir o livro lá. Aqui, ó, para vocês verem, né? A gente tem até alguns desenhos aqui do próprio dinheiro. A princípio, eu vou tentar fazer com que todas as atividades, ou pelo menos a maioria das atividades que a gente faça, seja de valores inteiros. Depois, a gente coloca valores quebrados, com os 25 centavos, 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos, né? Por enquanto, a gente faz com valores inteiros. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma conta com R$100, quando eu vou fazer uma conta com R$100, eu tenho que pôr o 100, uma vírgula e 2 zeros. Esses dois números que vão depois da vírgula, eles se referem aos centavos. E esse 100 que fica do lado de cá, ele está se referindo aos reais. Quando eu falo de número inteiro, quando eu falo de um R$100 inteiro, ou uns R$50, uma nota de R$50, né? Eu não preciso necessariamente colocar esse 00, porque não tem centavos aqui, eu tô vendo. A não ser que tivesse duas moedinhas aqui de algum outro valor, daí sim que eu deveria colocar obrigatoriamente esses dois dígitos depois da vírgula. Como é número inteiro, eu consigo fazer a conta sem essa parte, tá? Mas saibam que essa parte existe, porque daqui a pouco a gente vai fazer conta com ela. Então, a gente vai começar pela parte fácil, lembrando da escadinha, né? A gente vai começar pela parte fácil, depois a gente vai para a parte mais difícil, mas antes disso a gente tem que aprender o fácil, né? Senão todo mundo tropeça e cai. Então, deixa eu apagar, cadê minha borracha? Aqui. Então, aqui a gente tem valores inteiros. Nesses casos aqui, eu posso fazer 100 mais R$50 tranquilo, não preciso pôr as minhas vírgulas. Se eu colocasse, não ia dar diferença nenhuma, porque é 0 centavos, então 0 mais 0, 0 mais 0 é 0. Então, não faz diferença, por isso não faz diferença, tá? Quando eu vou montar essa conta, é a mesma regra, tá? É 100, então ele tem a casinha da centena, dezena e unidade. 50 só tem dezena e unidade, então eu tenho que pôr dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Se eu tenho R$2, 2 é um número só. Se é um número só, ele só tem a casinha da unidade. Então, ele tem que vir aqui no último. Se eu colocar o 2 aqui, no final eu vou ter 300 e alguma coisa, se eu somar. Tá errado. Tem como eu ter uma nota de 100, uma nota de 50 e uma nota de 2 e dá 300 e pouco? Não tem como. O 2, ele tem que estar na casinha certa dele. Então, por mais que a gente esteja falando de números, a única coisa que vai diferenciar é a vírgula que a gente vai ver depois. O método de conta, o método de montar a casinha do número, unidade de milhar, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, são iguais. Vocês vão montar a conta igual vocês faziam com os números normais, sem ser de dinheiro, né? Entendido isso? Então, eu vou ler essas questões e vocês vão tentar não, vocês vão conseguir fazer, porque tá super fácil. Vocês vão fazer essas questõezinhas para treinar, então,
as contas com valores inteiros. Sempre que eu falar valores inteiros, eu tô falando de reais, não tô falando de centavos. Centavos a gente vai falar mais pra frente, combinado? Então vamos ler. A número 1. Dona Cidinha perguntou a Rita se ela sabia quais células do nosso dinheiro que estão em circulação. Rita fez uma pesquisa na internet. E aqui tá pedindo, pesquise você também e responda a pergunta de Dona Cidinha. Então a pergunta é, você sabe quais são as cédulas do nosso dinheiro? Você conhece elas? A maioria tá aqui, né? Mas como esse livro não é tão atual assim, né? Tem mais uma nota, eu só quero ver quem vai saber. Tem mais uma nota agora em circulação. Vamos ver, eu acredito que todo mundo saiba. Eu não vou falar porque eu quero ver na resposta de vocês. Então, vocês vão colocar aqui, eu conheço a de R$1, R$2 e só. Enfim, vocês vão colocar as que vocês conhecem. Nem que seja de vista, tá? Vocês não precisam ter pego ela na mão. Se vocês viram ela alguma vez, tá valendo. Você sabe o que que é. Não é um papel que você vai pegar e rasgar achando que é lixo, né? Você sabe que é dinheiro. Então, você conhece. Aí é só você colocar, pode colocar o valor mesmo da moeda, da cédula. Cédula é papel. Moeda é esse material metálico, certo? 2. Rita pediu para ver as células e moedas de que Dona Cidinha guardou. Então, essas aqui são as cédulas e moedas que a Dona Cidinha guardou. E daí aqui tá fazendo uma pergunta, quantos ela possui? Então tá perguntando quantos reais ela possui. Então vocês vão fazer a soma e vão colocar, não esqueçam essa parte. Vocês vão colocar o resultado, um valor lá com o número e vão escrever reais. Ou vocês têm que escrever na frente, antes do número, esse RS, que também significa reais. Quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que deixar claro que é reais. Claro, né? E colocar as duas vírgulazinhas. Se vocês escreverem reais, vocês podem ver que o próprio livro não coloca vírgula, porque já fica claro que é reais. Agora, se eu não coloco o escrito, o reais escrito, eu posso colocar esse RS e a vírgula. Porque se eu colocar só a vírgula, pode ser um simples número decimal. Então é bom já ir acostumando. Número decimal vocês ainda não viram, mas futuramente vocês vão ver que existe números entre 1 e 2, por exemplo. E daí, esses números que estão entre 1 e o 2, eles têm vírgula. Então, para não confundir com esses números que estão ali escondidinhos, que vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer, a gente coloca esse RS, só a título de curiosidade para vocês. Então, a resposta de vocês da número 2, vocês vão escrever reais reais, ou vão colocar o RS e a vírgula. Beleza? Combinado? Combinado. 3. Para fazer uma troca de uma cédula de R$100, são necessárias quantas cédulas ou moedas de R$50? Agora, vocês vão ter que desmembrar esse dinheiro. Como se vocês trabalhassem no mercado e vocês precisassem trocar esse dinheiro, dar um valor com outras cédulas. Então, a pessoa tem uma cédula de R$100. Para você devolver o mesmo valor para ela, para vocês trocarem, né? Para ninguém sair no prejuízo. Quantas cédulas de R$50 precisa para dar R$100? Aqui, quantas de R$20 precisa para dar R$100? Quantas de R$10 precisa para dar R$100? Quantas de R$5 precisa para dar R$100? E quantas de R$2 precisam para dar R$100? E quantos de R$1 precisa para dar R$100? Então, aqui vocês vão ver que se começa a responder vai ter uma lógica, tá? Vai ser fácil de responder depois que vocês entenderem aqui as primeiras. Mas, se vocês tiverem dificuldade, muita dificuldade, manda mensagem que eu vou ajudando vocês, certo? A número 4. Bom, é basicamente a 1, né?
mas é para vocês fazerem uma pesquisa das moedas e cédulas que circulam hoje em outros países. Ah, tá. Tava confundindo. Então, não é aqui. Em outros países, escreva o que você descobriu. Então, aqui, se vocês puderem, eu acredito que todo mundo tem pelo menos um pouquinho de internet, é uma pesquisa rápida. Vocês podem buscar outras moedas. Eu acho que eu não vou falar nenhuma, porque senão eu dou resposta e vocês vão escrever somente o que eu falar. Então, eu não vou falar nenhuma, vocês vão procurar moedas de outros países. Se vocês escreverem isso no Google, moedas de outros países, vão aparecer alguns tipos de moeda bem esquisitos. Vocês podem colocar o nome, que se acaso não for, eu comento com vocês e eu falo para vocês apagarem. Mas tem muita moeda, cada país tem a sua moeda. E se eu não me engano, são... não lembro, mas eu acho que em torno de 55 países. Não, acho que é mais. Enfim, são vários países no nosso planeta, cada país tem a sua moeda, tirando alguns, com exceção de alguns, né? Por exemplo, ali na parte... Não sei se vocês vão saber, mas quando voltar às aulas presenciais, vocês vão acabar vendo nos mapas. Ali na parte da Europa, tem vários países onde eles usam um tipo de moeda só. É um acordo que eles fizeram. Tirando isso, nos outros países existem outras moedas, tá? E é isso que vocês vão pesquisar no número 4. Então, o número 5 é as daqui. Número 5, ó. A número 1 é as moedas daqui. A número 4, as moedas de outros países. Finalizando essa parte de matemática, que é nova, nem tanto, né? Porque eu acredito que se vocês, na verdade, vão precisar se adaptar a fazer essa conta no papel, porque fazer ela na cabecinha, talvez vocês já saibam muito bem, porque é algo que a gente mexe todo dia. Dinheiro sempre mexe, né? Depois que terminou aqui matemática, a gente vai para português. E aqui em português a gente vai continuar os nossos estudos sobre cordel. E para isso a gente vai responder aquelas perguntinhas que faltaram do livro ontem. Então, vocês responderam essas daqui de cima e agora a gente vai ler essa parte de baixo e vocês vão responder. Na verdade, essa daqui vocês meio que já sabem porque vocês já leram esse texto, eu já pedi para vocês lerem. Então, vai estar facinho. Então, vamos ler aqui em cima. Deixa eu abrir a caneta. Deixa eu trocar de cor. Azul. Isso. Na página seguinte, você lerá um poema de cordel que foi publicado no livro Minhas Rimas de Cordel. Nesse caso, vocês já leram, né? Talvez vocês não lembrem, mas já leram. O título do poema é Desafio Trava-Línguas. Você sabe o que é um desafio? Essa é a primeira perguntinha. Não tem número, mas vamos colocar aqui, ó. Essa pode ser a 1, essa pode ser a 2, essa pode ser a 3 e essa daqui a 4. Então, você sabe o que é um desafio? Eu acredito que sim, porque a gente já leu o texto e já discutiu um pouco sobre isso. E sem falar aqui, vocês vivem fazendo isso em sala, né? Nas brincadeiras. 2. E o que é um trava-línguas? Então, o que será que é um trava-língua? A própria palavra já meio que fala. Então, vocês expliquem aí do jeitinho de vocês o que vocês entendem por trava-língua. 3. Como você imagina um desafio trava-línguas? Então, na vida real, como que você imagina que é um trava-línguas? Um desafio, né, de trava-línguas. E a 4. A imagem ao lado representa um trava-línguas que faz parte do poema de cordel. Você sabe qual é? Então, aqui, nesse quadrinho aqui, que tem um desenho característico de cordel, que eu já falei para vocês, né? Que é esses desenhos que é mais rústico, digamos assim. Aqui tá representando um trava-línguas. Um trava-língua um pouco conhecido. Que talvez vocês conheçam e é isso que tá perguntando. Você sabe qual é? E você vai dizer se sim ou não. Terminou essa parte de português, a gente vai para a última parte, que é a parte de história. Aqui em história,
A gente já tinha estudado um pouco sobre as cidades. Então, lembram que a gente começou a estudar um pouquinho sobre as cidades, o que tem naquelas cidades, as características e tal. Aí aqui, agora, hoje, a gente vai ver o centro de poder. O que é o centro de poder? São os lugares onde está concentrada todas as decisões que são tomadas sobre aquela cidade. Então, o que vai acontecer com aquela cidade de cidadãos, se vai ter casa, se não vai, se pode construir, se não pode, se tem um buraco, tem que tampar. Tudo isso tem um centro de poder. Esses dois centros de poderes das cidades, que toda cidade tem, é a Prefeitura e a Câmara Municipal. Então, a gente vai ler um pouquinho sobre eles. Então, vamos lá. O centro de poder. Além de concentrar as atividades industriais e comerciais, as cidades também abrigam os órgãos responsáveis pelo governo de cada município. A seguir, conheça os dois principais órgãos políticos de um município. Então, os principais órgãos políticos. Outra pergunta boa para cair no formulário. Prefeitura. Responsável pela administração do município. Nela trabalham o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, entre outros. O prefeito é eleito pelos moradores do município e nomeia os secretários. Cada secretário cuida de um setor específico, como educação, moradia, saúde, segurança, cultura, transporte, etc. Então, só para entrar aqui um pouquinho na realidade de vocês. Quando eu falo, eu estou esperando a resposta da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é esse aqui. É alguém que está ali, que é o secretário da Educação, que ele está tomando decisões sobre a educação. Essa pessoinha aqui não é a mesma pessoa que cuida da área da saúde. Então, o secretário da saúde é outra pessoa. E agora, nesse contexto que a gente está, esses dois caras aqui, eles estão se conversando bastante. Então, para o secretário da educação poder fazer alguma coisa, o secretário da saúde tem que meio que autorizar, porque estamos numa pandemia. Então, além desses dois setores que são os que vocês estão tendo mais contato, tem ainda de transporte, de cultura, de segurança, de moradia. Cada um é uma pessoa diferente que cuida. Então, são várias pessoas que cuidam de partes diferentes e tomam decisões sobre aquela coisa. No caso, o secretário da Educação toma decisões sobre a educação. Então, quando eu falo que eu estou esperando uma resposta, eu estou esperando esse cara se pronunciar. Por isso que, às vezes, vocês veem notícia antes de eu vir aqui falar com vocês. Porque o secretário, ele toma a decisão dele e ele anuncia, geralmente por meio de decreto. Daí ele junto com o prefeito, né? Então, ele vai anunciar e nisso todo mundo fica sabendo. Nós, aqui da escola, a gente precisa ler esse decreto, ver o que está escrito, entender certinho para não passar informação incorreta. Daí que a gente fala com vocês. Então, claro, a imprensa, ela vai lá e coloca do jeito que ela entende. Então, por isso que às vezes a imprensa fala uma coisa e eu chego aqui no grupo e falo uma coisa um pouco diferente. Por quê? Porque eles não se deram o trabalho de ver todos os pontos, todos os detalhes, coisa que a gente faz. Por isso que às vezes há esse atraso, tá? Enfim, agora vocês entenderam essa parte da prefeitura, a gente vai para a Câmara Municipal. Aqui na Câmara Municipal, vou explicar um pouquinho, né? O órgão responsável pela elaboração das leis do município, fiscalização do governo do prefeito e aprovações dos projetos da prefeitura. Nelas trabalham os vereadores, que também são eleitos pelos moradores. Então, aqui é como se fosse os fiscais. Então, quando a gente não é que vocês ainda não votam, mas quando os pais de vocês vão lá votar, a gente vota no prefeito e a gente vota nos vereadores. Esses vereadores a gente elege geralmente alguém que a gente conhece melhor e confia, porque é essa pessoa que tem que ficar lá no pé do prefeito enchendo o saco dele, para ele fazer as coisas boas para determinada região. Por isso que é interessante que você eleja alguém no seu bairro, porque daí aquela pessoa vai saber as necessidades que precisa ali do teu bairro ou região, né?
ela vai saber e vai ficar lá na prefeitura, porque esse é o trabalho dele, literalmente, ficar, precisa de tal coisa, precisa disso, precisa daquilo, fiscaliza para ver se o prefeito não está fazendo coisa errada. Ele também cria lei. Então, por exemplo, precisa de uma lei que fale que os carros precisam andar 30 por hora perto das escolas. Aí esse carinha, que é o vereador, ele vai elaborar essa lei, ele vai escrever essa lei num papel lá, e vocês reclamam do texto de 10 linhas, né? Um projeto de lei, ele tem, deve ter, um curto deve ter umas 20 páginas, tô chutando, mas eu não tenho certeza. Mas curto não é, menos que isso não é. Então, é trabalhoso fazer um projeto de lei. Aí eles vão fazer esse projeto de lei, vão lá no lugar deles, que é a Câmara Municipal, vão discutir se aquilo é interessante, se não é interessante, vão votar, vão chamar o prefeito. E se tudo der certo, depois de um tempo, aquela lei pode ser aprovada. Ou não. E é isso que acontece lá na Câmara Municipal e que os vereadores fazem. Então, a prefeitura tem o prefeito e esses secretários que cuidam de partes específicas, né, da cidade em geral. E aqui, na Câmara Municipal, a gente tem os vereadores que eles ficam fiscalizando, vendo se está tudo certo. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho melhor isso, vamos ler as 2 perguntas que tem aqui embaixo. Com a orientação do professor, pesquise o endereço da prefeitura e o endereço da Câmara do município onde você mora. Nesse caso, não estamos em sala, mas como tá muito fácil descobrir isso, é só colocar no Google endereço da prefeitura e depois endereço da Câmara Municipal ou Câmara do município. Vai aparecer acho que na primeira linha. É bem fácil localizar isso. E assim, em sua opinião, por que esses órgãos são importantes para o município? Então, eu já comentei um monte sobre o porquê, mas agora você vai escrever com as suas palavras. Por que eles são importantes? Aqui na 4, se acaso vocês tiverem dificuldade para achar, me mandem mensagem que eu mando o link para vocês, tá? Ou mando o endereço mesmo. Mas me mandem mensagem. Eu quero saber que pelo menos vocês tentarem. Beleza? É isso. Terminando essa parte aqui de história, a gente finalizou as atividades do dia de hoje. Só vou começar a retificar o que eu falei, né? Eu falei para alguns pais que era para mandar o livro de história, de ciências e geografia, que é segunda e terça. Ciências e geografia para a escola, mas eu vou alterar isso para ficar só português e matemática na segunda e terça. E daí a gente vai colocar ciências na quarta e assim por diante. Então, vocês vão ver que eu vou mudar. Não, vocês não precisam se preocupar, é mais para vocês saberem que isso vai acontecer e também saberem que não precisa enviar esses livros. Os livros, no caso, de ciência, história e geografia. Depende do dia. Só o de português e matemática, a princípio. Porque eu tô com a ideia de dar uma pequena mudada nisso, mas a gente vai conversando. Certo? Só para vocês já ficarem sabendo, mas eu vou mandar um áudio explicando certinho. Bom, é isso. Nossa, o vídeo já ficou enorme. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me avisem, mandem mensagem e até.